O zelador invisível, a história de José Paulo. Nas primeiras horas do dia, quando o sol começa a subir por entre os prédios, a cidade acorda em um ritmo frenético. Carros buzinam, pessoas passam apressadas, e o mundo parece já estar atrasado para algo. Em meio a essa constante correria, um homem simples caminha pelas calçadas. José Paulo, com sua marmita em uma mão e um boné já desgastado na cabeça. Ninguém para observá-lo. Ele é apenas mais um rosto na multidão, invisível aos olhos de quem cruza seu caminho. Sua presença é constante, mas dificilmente percebida. José Paulo é o zelador de um prédio no centro da cidade. Um homem de fala mansa e sorriso discreto, ele leva uma vida marcada pela rotina e pela simplicidade. Todos os dias, ele chega cedo para começar seu trabalho antes que qualquer morador tenha saído de casa. Com paciência e dedicação, ele limpa os corredores, conserta o que está quebrado e garante que tudo funcione perfeitamente. Mas José Paulo não é apenas o zelador. Ele conhece os nomes de todos os moradores, saúda cada um com respeito e, ocasionalmente, oferece ajuda sem que seja necessário pedir. Enquanto os moradores seguem suas vidas atribuladas, poucos percebem como a presença de José Paulo vai além das suas tarefas rotineiras. Ele está lá, dia após dia, apagando rastros do caos e trazendo ordem ao espaço compartilhado. Há momentos em que ele segura a porta para alguém que está carregando sacolas de compras. Outras vezes, ele troca uma lâmpada antes que qualquer um note que estava prestes a queimar. São gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que tornam a vida daquele prédio mais acolhedora. José Paulo carrega um poder sutil. Ele escuta mais do que fala e observa mais do que se impõe. Ele sabe o horário da entrega da correspondência de Dona Marta e oferece um sorriso amigável ao entregador de jornal que chega todos os dias com passos apressados. Com as crianças que moram no prédio, ele brinca por um instante enquanto coloca o lixo para fora. Certa vez, ele percebeu que o elevador parecia hesitante a fechar suas portas corretamente. Antes que pudesse se tornar um problema para os moradores, José Paulo o consertou. Uma moradora, surpresa, comentou consigo mesma: "Nem notei quando isso aconteceu." É assim que ele vive, consertando as coisas antes de serem um problema, oferecendo ajuda antes que seja solicitada. Apesar de muitos verem José Paulo apenas como o zelador, há aqueles que enxergam além. Alguns poucos moradores conhecem fragmentos de sua história. Sabem que ele passou anos dedicando-se à sua família, que ele carrega sonhos simples e que em seus gestos ele revela uma profunda empatia. José Paulo é como uma ponte invisível entre os moradores e o espaço que compartilham. Ele constrói uma sensação de casa, não pela grandiosidade do que faz, mas pelas pequenas ações que conectam todos em um mesmo propósito: viver bem. Quando paramos para refletir, percebemos que é nos menores atos que se esconde a verdadeira grandeza. José Paulo, com seu esforço incansável e sua atenção aos detalhes, é o coração silencioso daquele prédio. Um dia, ele não pôde trabalhar por estar doente. Sua ausência foi sentida por todos, mesmo que muitos não soubessem ao certo porquê. O lixo ficou acumulado, as plantas sem água e o prédio parecia ligeiramente desajustado. Foi então que muitos perceberam a diferença que ele fazia. Ao acompanhar a vida de José Paulo pela tela, somos inundados por uma pergunta simples e poderosa: quantos Josés Paulos passam despercebidos ao nosso redor? Quantas vezes deixamos de notar aqueles que transformam nosso cotidiano, mesmo de forma invisível? O que torna a história dele tão impactante é sua universalidade. Todos dependemos, em algum momento, de pessoas cuja dedicação
não está nas luzes dos holofotes. E, no entanto, são essas pessoas que carregam o peso de manter tudo funcionando. A verdadeira riqueza da vida de José Paulo está em sua habilidade de encontrar propósito em atos simples. Ele não busca reconhecimento ou gratidão pública. Para ele, cada concerto é uma peça no quebra-cabeça que contribui para algo maior. Imagens o mostram ajustando uma torneira, soprando a poeira de um carpete ou trocando uma planta de vaso. O foco está em suas mãos, refletindo a delicadeza e o cuidado com que ele realiza cada tarefa. Certa tarde, os moradores, unindo-se de maneira inesperada, decidiram agradecer José Paulo. Eles deixaram um pequeno presente em sua sala de ferramentas, um bilhete e uma cesta com algumas coisas que sabiam que ele gostava. Quando José Paulo encontrou o presente, seu sorriso foi marcante, mas tímido. Ainda assim, havia algo profundo em seu olhar, um reconhecimento interno de que seu trabalho e sua dedicação não foram em vão. A história de José Paulo não é apenas sobre ele, é sobre todos os que, como ele, servem ao mundo de forma silenciosa e constante. Sua trajetória revela que gentileza, empatia e dedicação diária têm o poder de transformar a vida das pessoas ao nosso redor, mesmo que de maneira imperceptível. E para nós, que assistimos, a lição é clara. Precisamos diminuir o ritmo, observar mais e reconhecer aqueles que passam pelo nosso cotidiano como verdadeiros pilares de nossas vidas. Quando o dia termina, vemos José Paulo deixar o prédio ao pôr do sol. Ele atravessa as ruas, caminhando calmamente, enquanto as luzes da cidade começam a brilhar. Ele mistura-se novamente na multidão, tão invisível quanto estava pela manhã. Mas agora, para aqueles que ouviram sua história, ele não é mais anônimo. Ele é uma lembrança viva do quanto cada ser humano, por mais discreto que seja, pode carregar dentro de si um impacto profundo no mundo ao seu redor. Que possamos, a partir de hoje, enxergar além do óbvio e valorizar os Josés Paulos de nossas próprias vidas.